Um dos assuntos destacados desse programa Mais Floresta, Biomassa e Madeiras Nobres, dentro da programação aqui da FamaSul, era relacionado ao bambu. E eu estou ao lado do Guilherme Corte, que é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu. Muita gente, desde criancinha, ouve falar e vê bambu espalhado para todo lado, mas na prática, hoje, em termos produtivos, para que exatamente serve o bambu, presidente? Daniel, o bambu hoje é considerado uma fibra. O mundo hoje, a FAO, organismos internacionais consideram o bambu uma fibra. É uma fibra de alto valor agregado. Nós, brasileiros, convivemos com o bambu já há 400, 300 anos, quando os navegadores trouxeram diversas espécies exóticas e plantaram as espécies exóticas, porque elas filtram a água, a fibra é excelente para a reforma dos navios, das embarcações na época, e serve também de alimento. Por isso que os chineses, japoneses que estavam nas embarcações, nas tripulações, esparramaram o bambu no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Só que o Brasil também possui as suas espécies nativas. Nós temos 232 espécies nativas e o Mato Grosso do Sul tem diversas espécies nativas e tem também uma reserva nativa, a terceira maior do país, com cerca de 40 mil hectares do Guado chacoensis, que é considerado um dos melhores do mundo. Aí você fala, pô, mas o bambu é uma praga, eu não consigo acabar com ele perfeitamente. Então você maneja sustentavelmente, já estudado no mundo inteiro, você maneja o seu bambu, então conta numa touceira, você tira 25% daquela touceira e vende a fibra. Para a biomassa, ele queima muito bem, porque ele é um vegetal seco. Você corta, com 7 dias ele está com 20, 25% de umidade, e aí você ganha no poder calorífico, você ganha na biomassa e também no transporte. Você deixa de levar água, carregando água nos caminhões, né? Então, nisso você já ganha um primeiro momento, a biomassa. O segundo momento, você pode fazer carvão do bambu, um excelente carvão. A China, durante milhares de anos, produziu carvão das suas reservas de bambu nativo para o setor siderúrgico na China. Hoje você tem já uma transformação também feita na China com o apoio das universidades e dos grandes empresários do setor moveleiro e de pisos da Alemanha, da Holanda e dos Estados Unidos, na transformação do bambu em madeira, em pisos, vigas. Nós vemos aí, inclusive, alguns experimentos já realizados aqui por empresas grandes, já solidificadas aqui no Mato Grosso do Sul com bambu. Alguns, obviamente, experimentos são sempre experimentos, eles balizam o sucesso, alguns foram efetivados, outros com uma certa dificuldade na adaptação das espécies, nas localizações. Hoje a gente já tem mais mapeado, inclusive com essa experiência, algumas espécies já propícias, a gente sabe que o Bambusa vulgaris, esse verde e amarelo que a gente conhece... É mais numeroso aqui no Brasil? É o mais numeroso no Brasil, e a gente encontra touceiras esparramadas por todo o estado do Mato Grosso do Sul. Ele vai com 900 milímetros de chuva, ele produz biomassa até 25 toneladas por hectare ano a partir do 4º ano. Ou seja, é uma fonte de energia também? É uma fonte de energia. Papel, já se faz papel desta mesma espécie em Pernambuco. Já existe nos Estados Unidos uma grande empresa, algumas empresas processando a fibra do bambu na polpa, porque ela é uma fibra longa e você mesclada com outras fibras, você dá um material que aceita reciclagem até 4 vezes, por exemplo, as bandejas, copos, ela é renovável. Se você quer para a polpa, você corta o primeiro corte com 3 anos e aí depois a cada 2 anos. Se você quer para fazer madeira, então o manejo é diferente, com espécies mais propícias aos vigas e construções estruturais. Aí você corta a partir do 5º, 6º ano e aí você corta, dá um manejo sustentável daquele bosque com corte seletivo das varas maduras por 50 anos, Daniel. Então você consegue... O agricultor consegue plantar, ter sua floresta de mogno, ter sua floresta de eucalipto, ter sua pastagem e pegar a pior área da fazenda e planta de bambu, que ele vai colher, sem sombra de dúvida, benefícios disso ao longo de toda a família, aí deixando uma herança bem interessante para os seus. Mesmo porque a valorização, eu queria que você falasse um pouco de mercado. Você falou que a demanda às vezes pode ser maior do que realmente existe aqui,
Mas e o valor disso para mercado? Como é que o produtor pode vislumbrar isso? Você imagina o seguinte, você tem uma produtividade aí a partir do 5º ano, vamos dizer em média, um mínimo de 25 toneladas por hectare ano. Hoje a tonelada da biomassa de bambu, por ela ser mais seca, em São Paulo estão se pagando, oferecendo R$ 150 a tonelada, né? Então isso é uma parte do ganho, você precisa ter um bosque aí no mínimo uns 40, 50 hectares, que representam 1.000 toneladas, você vai colher 1.000 toneladas por ano, se você fizer um corte seletivo. Por exemplo, na questão do colmo, existe uma demanda muito grande e uma oferta muito pequena dos colmos maduros de bambu, em que o metro está se pagando até R$ 5,00 o metro da vara de bambu. A tonelada da fibra de bambu, que ainda está se falando, nos Estados Unidos está se fazendo a transformação, a substituição da fibra de vidro por fibra de bambu, devido à resistência. Então nós estamos falando de um material vegetal sustentável com uma fibra de alto valor agregado. Isso é uma realidade, isso na China já está se fazendo aquelas pás eólicas feitas resina e bambu. Isso a gente já andou bastante, fui a Colômbia, Venezuela, Costa Rica, Cuba, México, implantando milhares de hectares de florestas, inclusive na recuperação das áreas degradadas nas margens dos rios. Você imagina, bambu. Com bambu, você em 3 anos você tem a cobertura. E implanta-se então nas margens do rio, numa faixa aí de 50 metros da margem, você planta as florestas de bambu, onde não existe vegetação hoje. Com 3 anos o satélite já identifica a recuperação daquela área. O mercado é extremamente comprador. Se você, por exemplo, formando 100, 200, 300 hectares de florestas, a gente orienta, tem empresas chinesas querendo investir no Brasil para o processamento da fibra, holandesas, alemãs, americanas. Pode ser que ninguém vá viver eternamente de bambu, mas é uma grande alternativa, sustentável, economicamente muito viável, garante mercado e uma poupança, como disse aqui o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu, o Guilherme Corte, a quem eu agradeço a participação aqui na programação do SBA, aqui pelo Canal do Boi. Daniel de Paula, de Campo Grande, para o SBA.